Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo. E hoje é dia de review de Bíblia de estudo. Uma Bíblia que foi assim uma das mais pedidas aqui no nosso canal. Muita gente pediu para que a gente fizesse o review desta Bíblia. Só que eu expliquei para o pessoal, falei, gente, eu não tenho essa Bíblia, infelizmente. Mas a gente tem amigos e amigas que possuem diversos materiais que a gente não tem. Então, uma pastora, minha amiga, a pastora Sabrina, ela me emprestou esta Bíblia de estudo para estar fazendo o review para vocês. Olha que benção. Então, hoje nós vamos apresentar a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, da CPAD. É uma Bíblia que já está há bastante tempo no mercado. Muita gente, ou possui ou já possuiu essa Bíblia, tá? E é uma Bíblia extremamente valiosa e importante para te auxiliar na aplicação do texto bíblico em sua vida, tá? Então a gente vai mostrar os recursos. Essa Bíblia é uma Bíblia de tamanho grande, tá? Tem ela em várias cores, na cor azul, na cor vinho, na cor preta. Se eu não me engano, tem na cor rosa também. Tem 2 fitinhas de marcação de página. Leva o texto Almeida Revista e Corrigida. E é uma Bíblia que foi publicada aí pela CPAD. Tá? Então vamos conhecer a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Eu sei que muita gente já fez review dela, mas a gente vai estar analisando também dentro da forma que vocês já estão acostumados, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E na descrição do vídeo vocês encontram os nossos canais parceiros. Então se inscreva lá também. Eu creio que vocês serão muito edificados através deles. Bom, encadernação boa, tá? Lembra muito a encadernação da Bíblia de Estudo Pentecostal, que também é da CPAD, né? Então aqui a gente tem uma parte dedicatória, inicialmente. Depois aqui uma folha aqui sobre as datas especiais, folha de rosto, segunda folha de rosto, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, versão Almeida Revista e Corrigida, edição de 95. Bom, aqui a gente tem a ficha catalográfica, e na ficha catalográfica nós temos um entendimento, que foi uma Bíblia aí publicada em 2003 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma Bíblia que teve os seus estudos aí traduzidas da Life Application Study Bible, uma Bíblia da Tyndale House, lá dos Estados Unidos, Então, a CPAD trouxe aqui para o Brasil. Essa aqui foi impressa lá na gráfica da SBB. A gente tem aqui um sumário. Esse sumário que é muito importante, que ele traz os recursos e o conteúdo da Bíblia. É uma Bíblia tamanho grande, como vocês já perceberam. Índice dos livros da Bíblia, com o nome do livro, Antigo e Novo Testamento e as respectivas páginas. Prefácio à edição brasileira. Isso é muito interessante. Prefácio à tradução. A lista dos colaboradores, tanto da edição editorial, da equipe editorial lá dos Estados Unidos, como da edição brasileira aqui também. Aqui a gente tem um fato muito importante, que é uma linha do tempo, tá? Para você trabalhar a cronologia de fatos bíblicos e mundiais. Então, é muito interessante. E aqui tem também por que a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal é única. E aí vai te explicar o porquê. E abaixo vocês continuam acompanhando essa linha do tempo, associando eventos bíblicos com histórias aí, eventos do mundo secular. O que é aplicação? Então aqui tem uma explicação sobre isso. Características da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, uma Bíblia que tem notas de estudo. As notas de estudo delas são bem focadas nessa parte de te ajudar a aplicar o texto bíblico na sua vida, respeitando o contexto histórico, respeitando a mensagem teológica, tá? Ela tem introdução aos livros, Ela tem esboços ao longo do texto, harmonia dos evangelhos, perfis biográficos, então perfis de personagens, mapas, quadros de diagramas, referências cruzadas, notas variantes da tradução. Ela tem alguns índices para notas,
também dicionário e uma concordância no final. Então, uma Bíblia com muito conteúdo. A gente já apresentou aqui no canal a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Em breve, tá? Também vai estar disponível aqui no canal uma comparação desta Bíblia com a Cronológica Aplicação Pessoal. Todo o conteúdo desta Bíblia está presente na Cronológica Aplicação Pessoal, que tem o texto todo em ordem cronológica e tem alguns recursos a mais, tá bom? Então, se você já tem a Cronológica Aplicação Pessoal, eu acho desnecessário ter essa Bíblia aqui. Mas se você quiser ter, não tem problema não, né? Porque aqui o texto bíblico tem ordem canônica. Entramos no Antigo Testamento, após essa parte ali que nós vimos. O interessante é que na parte de cima da introdução nós encontramos uma pequena linha do tempo. A introdução, ela vem aqui com algumas informações essenciais na parte lateral. Aí nós temos uma introdução, e a própria introdução é bem aplicável. Junto com a introdução nós temos um esboço, e também nós vamos encontrar nas introduções megatemas presentes no livro. Então, por exemplo, o livro de Gênesis trabalha sobre princípios, então nós temos uma explicação sobre isso e a importância sobre esse megatema, tá bom? E também nós temos, ainda nas introduções, lugares-chave. Então aqui vai trabalhar alguns locais, geograficamente falando, que são importantes para entendermos o contexto da mensagem bíblica, tá bom? Bom, essa Bíblia, ela tem uma diagramação muito simples, ela não tem cores variantes. Então nós temos apenas o preto e o branco. Então às vezes fica um pouco confuso, por isso que eu sempre prezo, como nós sempre falamos, né, com uma diagramação com algumas cores um pouco diferentes, né? Mas é uma Bíblia que já está há bastante tempo no mercado, né? Talvez aí numa próxima tiragem, CPAD poderia mudar isso, porque aqui nós já estamos no texto bíblico, tá? Então, por exemplo, ela tem aqui, antes do texto bíblico, tem aqui uma pequena introdução à história da criação. E aí entramos no texto bíblico. Então aqui a gente tem o texto bíblico, abaixo do texto bíblico, referências cruzadas. Abaixo das referências cruzadas nós já temos os estudos. As notas de rodapé, né, que são notas de estudo, e também alguns quadros como este, que são quadros aí trazendo estudos também. Bom, texto bíblico em duas colunas, como vocês já perceberam. Abaixo do texto bíblico, referências cruzadas, e abaixo das referências cruzadas, sempre essas duas linhas, tá? Que vai diferenciar o que é o texto bíblico e o que é estudo. Então, abaixo dessas duas linhazinhas aqui, a gente tem os estudos, né? Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre casamento. Então, tem aqui um pequeno estudo com referências bíblicas, e abaixo a gente tem algumas notas de rodapé, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Lembrando, pessoal, que só trazendo aqui um contexto rapidinho para vocês que eu esqueci de comentar. Nas introduções a cada livro nós temos um esboço, tá? Então, por exemplo, a história da criação, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. E lá no texto bíblico a gente encontra esse esboço antes do texto, tá? Com uma introdução às partes que foram divididas através desse esboço. Então, por exemplo, a história da criação A, e B, a história de Adão, com uma introdução. Isso é muito legal, vai te contextualizar, vai te fazer você localizar bem o que o texto está trabalhando, tá bom? Olha só, ela tem muitas notas de rodapé. O tamanho da letra é uma letrinha que não é tão assim grande, né? É um tamanho pequeno para médio. É verso embaixo de verso. E olha só, as notas de rodapé, as notas de estudo, elas estão num tamanho até confortável. Então aqui abaixo do capítulo 3 a gente já tem um estudo de personagem, no caso Adão. E esses estudos trazem sempre pontos fortes, fraquezas, lições de vida, informações essenciais e versículos-chave sobre determinados personagens, tá bom? Isso aqui é muito top mesmo. Então uma Bíblia com muitos recursos. Daqui a pouquinho eu vou ler algumas notas aqui também para vocês entenderem como ela vai trabalhar. Aqui a gente tem um estudo sobre Eva, sobre Abel, porque o foco dessa Bíblia é ajudar você a aplicar o texto bíblico na sua vida. E no mercado nós não temos Bíblia melhor do que essa, para te ajudar na aplicação do texto. E as notas não são notas assim, simplesmente notas devocionais.
São notas bem explicativas, mas com foco de te ajudar a aplicar o texto na sua vida, né? Respeitando, como eu disse, todas as regras de interpretação, tá bom? Então, olha só, ao longo aqui do texto, como eu disse para vocês, a diagramação é uma diagramação bem simples, mas olha só, o espaçamento aqui da coluna central é bem localizado, né? A gente fez um vídeo anteriormente dessa Bíblia, a Bíblia com comentários do Antônio Gilberto. Olha só a diferença, né? Do espaçamento aqui, né? Mas essa Bíblia não. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, tamanho médio também da CPAD, e o espaçamento ficou bom, tá? Então, na Bíblia, com anotações, com comentários do pastor Antônio Gilberto, esse espaçamento ficou um pouquinho menor, né? Então aqui, olha só, junto ao texto, né? Aliás, perdão, junto às notas de rodapé tem mapas, e os mapas têm explicações. Vamos ler aqui um comentário. Gênesis 13, 10 e 11. O texto bíblico vai dizer o seguinte, olha só. Deixa eu aproximar aqui para ficar fácil. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Né? Aquela passagem onde Abraão e Ló se separaram. Aí tem aqui um comentário, né? Olha só o comentário, como é que ele vai trabalhar. O caráter de Ló é revelado por suas escolhas. Ele escolheu a melhor parte da terra, embora isso significasse viver próximo a Sodoma, uma cidade conhecida por seu pecado. Ele era ganancioso, querendo o melhor para si, sem pensar na necessidade do seu tio Abraão ou no que era justo. Então, o comentário dessa Bíblia, e eu li um apenas para explicar para vocês o seguinte. Começa com uma exposição e aí vem com a parte de aplicação. Olha só a aplicação. A vida é composta de escolhas. Também podemos escolher o melhor e ignorar as necessidades e os sentimentos das pessoas. Mas vamos virar aqui a página. Como nos mostra a vida de Ló, esse tipo de escolha conduz a muitos problemas. Quando paramos de tomar decisões segundo a vontade de Deus, tudo que nos resta é fazer as coisas na direção errada. Entenderam como funciona? Então, primeiro a gente tem uma exposição e depois a aplicação, tá? Por isso que eu disse para vocês que não é uma Bíblia simplesmente devocional, é uma Bíblia que te ajuda no seu devocional, mas ela vai te induzir a aplicar o texto na sua vida da forma correta, tá bom? Então aqui um estudo sobre Melquisedeque e Ismael, continuando no livro de Gênesis. Bom, pulei aqui para o livro de Isaías. Então a gente tem uma linha do tempo na introdução, já mostrei para vocês. A introdução ela trabalha com uma parte bem de aplicação, mas ela traz informações essenciais, né, de cada livro, né? Isso é muito importante. Em seguida a gente tem o esboço e os megatemas. Isso é muito importante, além, né? Quando a gente chega aqui no livro, a gente tem o esboço em cima do texto bíblico e uma breve introdução, tá bom, gente? Então, é muito bacana, particularmente eu achei assim bem interessante. Os pecados de Israel e Judá, exortações e ameaças. Então, texto bíblico em 2 colunas, como nós já mostramos. O livro, o capítulo aqui na pontinha. O tamanho da letra não é grande, né? Infelizmente, ela tem uma letra que não é tão grande assim. E a gente tem, olha só, ela comenta bastante versos, tá? É uma Bíblia com muito comentário, olha só. E como eu disse para vocês, é um comentário. Os comentários, geralmente, eles trazem primeiro uma explicação, uma exposição do texto e em seguida uma aplicação para as nossas vidas. Aqui eu chego no finalzinho do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Então aqui vai trabalhar também alguns pontos. Vamos ler mais um comentário? Então, olha só. Vamos ler um comentário aqui do versículo 2 e 5 do capítulo 1. Né?
A frase aborrecia Esaú não se refere ao destino eterno de Esaú. Simplesmente significa que Deus escolheu Jacó e não seu irmão Esaú para ser aquele através da qual a nação de Israel e o Messias viriam. Deus permitiu que Esaú fosse o pai de uma nação, mas esta, Edom, mais tarde se tornou um dos principais inimigos de Israel. A história de Jacó e Esaú é encontrada em Gênesis 25, 19 e 26. Por ter escolhido Jacó e seus descendentes como a nação através da qual o mundo seria abençoado, onde que eu estava lendo aqui, eu acabei perdendo. Deus cuidou deles de um modo especial. Ironicamente, rejeitaram a Deus depois de tê-lo escolhido. Então, notas bem explicativas, né? Muito interessantes. Bom, Malaquias 3, 4, e aí entramos no Novo Testamento. Introdução ao Evangelho de Mateus, lugares-chave em Mateus, e entramos aqui no texto bíblico. Olha a quantidade de notas de estudo. Um quadro aqui sobre José, olha só. Tem muito conteúdo também no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, né? Que tem uma explicação sobre Herodes, né? Então tem os pontos fortes e os pontos fracos, né? Os personagens. Isso aqui é muito bom para você preparar uma lição, um estudo sobre personagens, né? Então aqui tem um estudo sobre as tentações. Todos esses recursos vocês encontram na Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal também. Então aqui texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas, e aí notas de estudo no rodapé. E são bem divididas, né, com espaçamento. Ficou muito legal isso aí. É uma Bíblia show de bola mesmo. Interessante que essa Bíblia tem comentários que nos levam a pensar, né? Então, por exemplo, o versículo 6 aqui do capítulo 12 traz a seguinte explicação. Os fariseus estavam tão preocupados com rituais religiosos que esqueceram o verdadeiro propósito do templo, conduzir o povo a Deus. Pelo fato de Jesus Cristo ser muito superior ao templo, não há pessoa melhor do que ele para desempenhar essa tarefa. Deus é muito mais importante do que os meios criados para adorá-lo. Se nos preocuparmos mais com as formas de adoração do que com aquele a quem estamos adorando, perderemos Deus de vista, mesmo que imaginemos estar oferecendo a ele nossa adoração. Forte, né? Então ela tem notas nesse sentido, para te ajudar no entendimento da palavra de Deus. Bom, aqui a gente chega na primeira carta aos Coríntios, né? A gente vai caminhando aqui nessa excelente Bíblia, que tem muitos recursos, como eu mostrei para vocês. E muita gente até pergunta a linha teológica dela, se ela é continuista, se ela é arminiana. Ela é uma Bíblia que tenta não entrar muito no mérito de defender teologia A ou B, tá? Mas a gente analisando assim as notas, analisando um pouco dos recursos, né? A gente percebe que ela tem sim um viés continuista, um viés arminiano, tá? Mas não é nada assim tão aberto, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns comentários sobre os dons, né? E aí ele vai seguindo. O Novo Testamento geralmente tem mais comentários, né, que o Antigo Testamento. Então, por exemplo, muitas das vezes tem 2 comentários de um versículo só. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, a gente tem 2 comentários. Versículo 7 também é a mesma coisa, né? Então, é muito conteúdo. Salvação pela fé, baseado em Colossenses 2. Olha só, texto bíblico, olha a quantidade de notas de estudo, né? Muito conteúdo mesmo. Aqui em 1 João, a gente tem um estudo sobre heresias. Finalizamos 1 João, 2 João também. Todos os livros têm introduções. Vocês percebem que as introduções têm uma pequena ilustração, né? Então entramos aqui no livro de Judas. E em seguida o último livro da Bíblia, Apocalipse. Ao finalizarmos o livro de Apocalipse, adentramos aqui nos recursos finais. Então tem o plano de Deus para o homem. Então, tem uma linha aqui baseada com textos bíblicos. Os últimos dias da história humana. A gente vê aqui dentro do viés pré-tribulacionista, né, o pré-milenista histórico, como encontrar ajuda na Bíblia. Então aqui você tem um guia com textos bíblicos para trabalhar determinados temas.
textos famosos da Bíblia, né? Então, por exemplo, as parábolas de Jesus, aí tem as referências bíblicas. O que a Bíblia diz sobre o perdão, tabela de pesos e medidas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, plano de leitura diária, isso aqui é muito bacana, tá? Para você estar fazendo a sua leitura anual. Índice de notas, gente, é um recurso muito top. Por exemplo, você quer encontrar notas de estudo sobre Abraão. Então aqui vai te dar as referências sobre essas notas, tá? Onde elas estão. Eu quero encontrar notas sobre Adão. Então aqui tem todos os estudos sobre Adão. Eu quero notas sobre batismo. Todos os estudos, comentários sobre batismo. Então, olha, é muito bacana. Sobre igreja, que tem todos os estudos, referências, texto bíblico e o número da página onde vocês encontram aí referências sobre a igreja. E por aí vai. São vários temas. É um recurso muito top. Particularmente eu achei muito importante. Eu pulei aqui um recurso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. São as... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho mais pra frente. Pronto, achei. Índice de diagramas. Então aqui a gente tem o índice com todos os diagramas presentes lá junto ao texto bíblico. Índice de mapas, todos os mapas presentes. Isso é fundamental numa Bíblia de estudo, porque te ajuda a localizar determinado recurso que você precisa. Índice dos perfis biográficos, gente, olha a quantidade. Jeremias, Jeroboão, Herodes, Isaac, Raquel, Pilatos, está tudo aqui, com as respectivas páginas. No final a gente tem um dicionário e uma concordância bíblica, as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que é um recurso assim bem legal também. E depois aquele conjunto de mapas, né, já tradicionais aí das Bíblias. E aí a gente encerra o conteúdo da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, uma publicação da CPAD. Se você quiser adquirir essa Bíblia, na descrição do vídeo tem um link para você estar adquirindo aí num preço legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário e também dizendo o que você achou dessa Bíblia e também do nosso vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.